Olá! Hoje a gente vai mergulhar em uma daquelas engrenagens essenciais da nossa cidade, mas que, olha, muita gente nem sabe que existe. É um órgão que funciona como um verdadeiro guardião das leis, sabe? Ele garante que tudo que vira regra no nosso dia a dia seja feito do jeito certo. Para começar, vamos pensar juntos numa coisa. Imagina que surge uma proposta de lei completamente absurda ou até ilegal na sua cidade. O que ou quem impede que isso vá para frente e vire realidade? Essa pergunta é exatamente o ponto de partida da nossa conversa. Porque, vamos ser sinceros, sem um filtro, sem um controle técnico, o cenário poderia virar um caos. A gente poderia ter leis que batem de frente com a Constituição, que fazem uma bagunça nas contas da prefeitura, ou que simplesmente criam uma confusão danada na vida de todo mundo. É justamente para evitar isso que existe esse guardião. E que guardião é esse? Vamos conhecer agora a instituição que é o pilar da legalidade na hora de criar as leis do nosso município. Tá aí o nome dela. Procuradoria Legislativa Municipal. É como se fosse a consciência jurídica da Câmara de Vereadores. Um time técnico que tem uma missão muito clara. Checar se cada proposta de lei está sólida, correta e, o mais importante, totalmente dentro do que a lei permite. E aqui, olha, tem um ponto que muita gente confunde, mas que é fundamental entender. Não é tudo a mesma coisa. De um lado, a gente tem a Procuradoria Legislativa, que é basicamente a advogada da Câmara, dos vereadores. O trabalho dela é preventivo, é analisar a lei antes dela nascer. Do outro lado, tem a Procuradoria Geral, que é advogada da Prefeitura, do prefeito. Ela defende as ações que o governo já fez. São papéis bem diferentes e essa separação é essencial para o equilíbrio dos poderes na cidade. Certo. Mas como é que funciona esse pente fino na prática? Como é essa análise por dentro? O processo é tipo um checklist super rigoroso. Primeiro, a proposta de lei respeita a Constituição Federal e a lei da própria cidade? Ok. Segundo passo, ela não entra em conflito com nenhuma outra lei que já existe? Não? Ótimo. Terceiro, o texto está claro, está bem escrito, sem deixar espaço para dupla interpretação? E quarto, a cidade tem mesmo autoridade para legislar sobre esse assunto? E por fim, um ponto importantíssimo. E o dinheiro? Qual vai ser o impacto disso nos cofres públicos? Todo santo projeto de lei tem que passar por essa sabatina. Bom, a teoria é uma coisa, mas ver a coisa funcionando na prática é o que realmente mostra a importância desse trabalho. Vamos ver um caso real. Então, imagine a cena. Surge um projeto de lei para criar um monte de cargos novos na Câmara Municipal e com salários bem altos. É o tipo de proposta que chama atenção, né? Com um impacto financeiro enorme e politicamente bem delicada. Aí começa o cabo de guerra. De um lado, os argumentos a favor. Vai gerar empregos, vai ter mais gente para trabalhar pela cidade. Do outro, os alertas. Mas e o rombo no orçamento? Isso não fere a lei de responsabilidade fiscal? E esses cargos são mesmo necessários segundo a Constituição? A Procuradoria fica no meio disso tudo, mas com o foco em uma única coisa: a lei. E olha só o resultado. O parecer técnico não é uma opinião de gostei ou não gostei. Ele é direto, pela inconstitucionalidade, e explica o porquê. Os cargos criados não tinham as funções que a Constituição exige. E, além disso, ninguém demonstrou de onde sairia o dinheiro para pagar por eles. O mais legal é que a Procuradoria não só diz não pode, ela aponta os erros e ainda recomenda o que precisa ser corrigido. Depois de ver a teoria e um caso prático, vamos amarrar as pontas para entender por que esse guardião é tão importante para a cidade e para a vida de todo mundo. Só que esse trabalho não é nem um pouco fácil. Pensa só nos desafios. A pressão política para aprovar um projeto que é popular, mas que é ilegal. A falta de gente e de dinheiro para analisar leis cada vez mais complexas. A necessidade de estar sempre estudando para não ficar para trás. Cada um desses problemas é um risco real para a qualidade das leis da cidade. No fim das contas, a história toda se resume a isso. Ter um guardião legal, forte, técnico, independente. Isso não é só burocracia. É o que protege o nosso dinheiro de gastos sem responsabilidade. É o que garante que as regras do jogo sejam justas e claras para todos. De verdade, é um dos sinais mais evidentes de uma cidade saudável, bem gerida, onde a lei serve ao interesse de todos e não de poucos. E isso nos deixa com uma reflexão, né? O quão forte anda o guardião da nossa cidade?